Bem-vindos a mais um episódio do podcast Visão Holística do Treino. O convidado de hoje é o Jorge Coutinho. O Jorge foi o primeiro coach e trainer a integrar a equipa do Tony Robbins, de língua oficial portuguesa, de onde saiu depois para fundar a Bicoach. Começando exatamente por aí, quem é o Jorge e de que forma é que começou nesta área do coaching? Essa questão normalmente, quando faz, eu digo sempre que é uma questão simples e ao mesmo tempo profunda, não é? Porque eu acho que a maior dificuldade que o ser humano tem hoje em dia é saber quem é. Portanto, quando nós perguntamos a alguém quem é o Jorge, ou quem é a Inês, ou quem é a Ana, Maria, Manel, é sempre a nossa maior dificuldade em sabermos quem realmente somos, não é? Porque hoje em dia vivemos num mundo em que temos por vezes que nos adaptar, temos que ser demasiadas coisas, temos que caber em demasiadas coisas. Mas de uma forma generalista e simplista, olha, eu considero-me alguém, um apaixonado por aquilo que faço. Gosto mesmo muito da minha carreira. Aliás, eu vejo mais do que carreira, olho para isto que faço não como um trabalho, mas como uma missão de vida. Sou um apaixonado verdadeiramente por aquilo que faço. Sinto-me muito abençoado e muito grato por poder fazer aquilo que faço, não é? Que é uma bênção poder ajudar pessoas, poder servir pessoas. Enquanto pessoa, considero-me irreverente, considero-me rebelde, um eterno aprendiz. Gosto de estar sempre em busca da minha melhor versão, gosto de estar sempre em busca do meu melhor. E aprendi ao longo dos anos, principalmente dos últimos anos, eu tinha uma dificuldade muito grande em lidar com o erro e tenho vindo a aprender, é uma aprendizagem constante, ainda hoje o faço, mas tenho vindo a aprender cada vez mais a lidar com o erro, a apreciar o erro e a tirar dele sempre aprendizagem e sempre melhoria. Em termos profissionais, aquilo que eu faço está ligado à área do desenvolvimento humano, da transformação pessoal, como eu gosto de falar. Estou nesta área desde 2007. Aquilo que me trouxe a esta área foi uma necessidade. Eu próprio atingi aquilo que eu considerei ser o topo da minha carreira, muito ligada à gestão. Era gestor e sócio de uma empresa ligada à indústria e, curiosamente, atingi um patamar de sucesso, um patamar financeiro, mas atingi também um vazio de realização e de felicidade. E então procuro o coaching nessa altura para obter respostas. Nessa altura falava-se muito pouco de coaching em Portugal ainda. Estamos a falar 2006, embora eu tenha começado uma busca mais cedo, uma busca por respostas internas em 2003, e cruzo-me com o coaching e com o Tony Robbins em 2006, e em 2007 é quando eu faço a minha transição, ou seja, deixo para trás uma segurança, que tinha uma empresa própria, que na altura, no último ano em que eu estive, faturámos cerca de 7 milhões de euros, e onde eu era um dos sócios, portanto a empresa era da minha família, e eu abandonei isso literalmente para me lançar em algo completamente incerto e desconhecido. Hoje, olhando para trás, vejo que foi um pouco uma loucura, mas também vejo que foi essa loucura e todos os erros que eu cometi que me trouxeram até onde eu estou hoje. Portanto, isto um pouco e de uma forma resumida, mas algo extensa, quem é o Jorge? E depois, como é que iniciou realmente a sua carreira aqui no coaching? Olha, eu faço uma certificação, portanto, eu quando saio já com convicção, até porque tinha experienciado em mim uma transformação muito grande, e mais do que uma transformação, uma tomada de consciência. Sabes, quando tu descobres coisas e descobres respostas que nem sequer sabias que tinhas essas perguntas, e então eu vi o impacto que o coaching tive em mim. E eu sempre fui assim, eu sempre fui aquela pessoa de 8 ou 80, ou não faço ou faço. Ou seja, para mim não há fazer só por fazer, ou vou... não, olha, vou ver se resulta. Não, eu faço sempre... quando faço, coloco sempre tudo aquilo que é o meu ser, a minha alma, em tudo. Que às vezes é muito bom e às vezes é menos bom. Coloco sempre muita intensidade. Acho que hoje já há menos intensidade, acho que hoje já ajo com mais conta, peso e medida, mas naquela altura, como o coaching teve um impacto muito grande em mim, eu disse, não, isto é algo que eu quero fazer. Eu sempre fui muito empreendedor, sempre fui muito de risco, não é? Eu tinha uma carreira sólida
naquele momento, mas dava por mim muitas vezes ao final do meu dia, quando estava sozinho, quando já toda a gente se ia embora, eu era o último, e fazia aquela questão, será que a vida é só isto, não é? Será que foi para isto que eu nasci? Será que é só isto que eu vou fazer? Será que a minha vida vai se resumir a isso? E o coaching vem-me dar várias respostas, e então eu vi a oportunidade de criar até mais uma vez, pelo meu lado de empreendedor, de criar um segundo negócio ali e ter as duas coisas em simultâneo. Mas depois vi que não iria funcionar, até porque a minha família tinha uma visão diferente de como é que deveria ser a gestão, o que é era um empreendedor, o que era empreender, o que é que não era compatível com a minha. E então acabo por sair. E estamos a falar numa altura, em 2007, em que não tinhas Instagram, acho que já tinhas o LinkedIn, mas não tinha a dimensão que tem hoje, não tinhas Facebook, ou o Facebook existia, mas lá está, não tinha todas as possibilidades que tens hoje, e foi literalmente lançar uma carreira do zero com aquilo que estava disponível naquela altura. Não é? E naquela altura o que é que estava disponível? Era fazer eventos ao vivo gratuitos, e desses eventos ao vivo, ou seja, obter leads, obter prospects e depois abordá-los e vender um processo de coaching, vender um serviço para uma empresa, mas convém lembrar que estamos a falar em 2007, portanto o coaching nessa altura, enquanto que hoje até já há uma determinada aversão ao coaching porque se fala demasiado, não é? Toda a gente hoje em dia é coach e toda a gente faz coaching, naquela altura não. Então foi literalmente vir do desconhecido e criar a tua marca. Portanto, foi preciso muito foco, muita resiliência, muito querer, muito compromisso e muito erro, não é? Aprendi muito com aquela célebre metodologia, erro, aprendizagem, fazer diferente, não é? Mas foi acima de tudo, eu hoje olhando para trás vi que tive muita resiliência, até porque as coisas não correram bem logo desde o início, não é? Portanto, eu venho de um patamar financeiro onde abro mão disso tudo e depois as coisas não correram bem, não é? Vivi ali momentos de dificuldades financeiras e eu falo nisso abertamente hoje, até porque como exemplo para pessoas que podem estar a viver o mesmo, mas aquilo que me trouxe até aqui hoje, e hoje acredito que tenho uma marca forte, tenho equipa, tenho um produto forte, estamos em pleno crescimento, nós crescemos durante a pandemia, continuamos a crescer este ano e acredito que os próximos anos vão ser de crescimento constante. O principal, sempre que eu me encontrava, não era em dúvida se era este o rumo, mas quando eu me encontrava muitas vezes em que olhava e via, mas a coisa não está a correr como eu queria, não é? E aquilo que me fazia continuar era o acreditar. Eu lembro-me de várias vezes, não, isto não está a correr bem, mas vai acontecer. Isto não está a correr bem, mas vai acontecer e vai. Portanto, esse acreditar e essa perseverança, essa resiliência, essa paciência, que por acaso não é das minhas virtudes ser paciente, mas foi isso que me trouxe até aqui. Foi isso que me fez com que eu conseguisse criar uma marca, a B-Coach, que eu depois mais tarde conseguisse criar uma marca pessoal, a minha própria marca. Foi isso também que me levou a integrar a equipa do Tony Robbins como primeiro coach português no mundo de língua portuguesa a integrar a equipa dele, primeiro como coach e depois como trainer. Foi eu acreditar sempre que era possível, não é? Acho que muitas vezes nós fazemos aquela questão de será que eu consigo, será que eu mereço? E eu sempre acreditei que sim. Aliás, eu digo, é uma das coisas que eu normalmente digo, tudo aquilo que eu não consegui até hoje foi porque eu não quis. Tudo aquilo que eu não consegui até hoje foi porque eu não decidi que ia ter ainda. A partir do momento em que eu decido que vou ter, que vou conseguir, que vou atingir, é só uma questão de tempo. É só uma questão de tempo, é só uma questão de foco, de compromisso, de disciplina, de consistência e de determinação. Exato. Falaste aí também do crescimento que a marca teve durante a pandemia. Provavelmente foi no desafio Restart, que fizeste em ambos os confinamentos, que eu ouvi pela primeira vez uma frase muito boa que tu tens, que é resultados igual a potencial menos ruído. Gostava que dissesses de que forma é que achas que este ruído interno, que por vezes nós temos e algumas crenças limitadoras,
poderão, de facto, impactar negativamente os nossos resultados e a nossa produtividade? Olha, é uma excelente questão, até porque traz aqui dois temas que é, há uma verdade em alguns de nós que é, nós somos o nosso potencial. Por exemplo, aquela pessoa tem muito potencial, então aquela pessoa vai ter muitos resultados. E na vida real, muitas vezes, também se ouve aquela frase que, epá, aquela pessoa tem tanto potencial, pá, e não tem resultados. É porque ela não quer, é porque ela não, não tem compromisso, porque não tem sonhos, seja aquilo que for. Então, essa forma, ou essa fórmula que tu falaste aí, traduz-nos uma realidade diferente. Primeiro, ela leva-nos a desmistificar e a olhar para o potencial de uma forma diferente, que é, todos nós temos o mesmo potencial, ok? Não há pessoas, por exemplo, eu não tenho mais potencial que tu para ser um coach, ou eu não tenho mais potencial que tu para fazer o que é que quer que seja. Eu normalmente costumo dizer, a não ser por uma limitação física, por exemplo, se eu quisesse ser um excelente jogador de basquete, provavelmente com a minha altura, 1,75 m, se calhar não conseguiria fazer afundanços. Mas se calhar, e acredito que há uma posição no basquete, que não sei se é o poste ou o que é, que já não me lembro muito bem, que não é muito importante a tua altura. Provavelmente nessa posição, e se eu me comprometesse verdadeiramente, eu poderia ser muito bom. Eu tenho esta crença que eu acredito que eu vou ser sempre muito bom naquilo que eu quero fazer. Tenho é que, lá está, ter o tal, eu falo sempre nestas 5 coisas, que é o foco, o compromisso, a disciplina, a consistência e a determinação. E se nós olharmos para exemplos como Cristiano Ronaldo e tantos outros, são um exemplo disso mesmo. Não é? Eles são um exemplo de foco, são um exemplo de compromisso, são um exemplo de disciplina, de consistência e de determinação naquilo que eles fazem. E é aqui que o ruído entra. Então, se nós olharmos para esta fórmula, de uma forma simples, ok, resultado é igual a potencial e vamos analisar de uma escala de 0 a 10, ok? Se nós partirmos do princípio, ok, eu tenho um potencial ilimitado, portanto, neste caso, potencial máximo. Então, neste caso, o meu potencial é de 10, ok? Eu tenho sempre um potencial de 10. Se eu for subtrair o ruído, quanto maior for o meu ruído interno, mais eu vou limitar o meu potencial, não é? Isto é, ok, e agora diz assim, ok, Jorge, e o ruído interno o que é? Olha, o ruído interno são crenças que vêm de lá de trás, não é? Que vêm da nossa infância, quando os nossos pais dizem, tu não tens jeito para isso, ou tu não faças isso, ou, por exemplo, eu lembro-me que o meu pai me dizia muitas vezes, porque foi a realidade dele, não é? Ele teve que trabalhar muito, ele teve uma vida sofrida para criar a sua empresa, para ter a sua casa, para ter o seu dinheiro, para ter a sua liberdade. Ele nasce numa família pobre, o mais novo de 5 filhos, andou descalço até aos 12 anos, portanto viveu muita adversidade. E ele teve que trabalhar muito para conseguir a sua liberdade financeira, não é? De sol a sol e com muito rigor, eu lembro-me do meu pai ter apenas o domingo para ele, e eu via-o à noite, ele chegava às 9h30, estava ali com ele, e depois via-o no outro dia às 9h30, porque ele saía sempre muito cedo. E a realidade dele, e o que ele me transmitia sempre era, filho, para se trabalhar, ou para se ter sucesso, tem que se trabalhar muito, a vida é dura, a vida não é fácil. E eu recordo-me, quando fiz a minha primeira palestra, quando eu cobrei pela primeira vez 2.500 euros por uma palestra de 1 hora, eu saí de cima do palco com aquele sentimento de não merecimento, com aquele sentimento de injustiça, quase como se eu me sentisse mal por dizer assim, espera aí, mas eu trabalhei 1 hora e eu ganho mais do que pessoas que trabalham 4 meses, não é? E como se eu não merecesse aquilo. E, ou seja, e aquilo durante algum tempo criou-me ali algum ruído. Até que eu entendi que o ruído tinha a ver com essa crença, que era, não, ou seja, porque eu de facto não foi um trabalho duro, foi 1 hora, mas tu olhares, ok, foi 1 hora que exigiu 10 anos, 12 anos, 8 anos, 5 anos, aquilo que seja de preparação. Então muitas vezes nós temos crenças dessas, não é? Ou quando alguém nos dá uma opinião, ou quando alguém nos dá um feedback negativo, ou quando tu erras, e o erro vai-te criar uma crença limitante. É como tu, por exemplo, tens o teu potencial, ok, tens o potencial de 10, tu entras em ação a 10, só que o resultado deu 5, ou deu 2, ou deu 1, ou deu 0, e tu dizes, caraças, então se calhar eu não tenho assim tanto potencial, e começas a pôr em causa, começas a duvidar, que é aquele tal ruído. E esse tal ruído
vai-te fazer criar uma crença que diz, se calhar isto não é para mim, se calhar não tenho bem a capacidade, e isso vai-te limitando, até que chegas a um ponto em que deixas de agir. Então, tu tens que utilizar o teu autoconhecimento, ou seja, aqui é quando nós deixamos de olhar para fora e vamos olhar para dentro e procurar limitações autoimpostas, porque essas limitações são autoimpostas e são autoaceites. Somos nós que aceitamos acreditar em determinadas coisas, somos nós que aceitamos essas crenças, somos nós que aceitamos não trabalhar ao ponto de nos libertarmos dessas crenças. Então, quando tu diminuis o teu ruído, quando tu alteras as tuas crenças, quando tu pões em causa essas crenças que te limitam, tu diminuis o teu ruído. E um exemplo disso mesmo é Cristiano Ronaldo, não é? Ele invariavelmente, quando há uma situação em que o acusam, ainda agora há pouco tempo, com a situação da própria braçadeira, e houve ali uma altura em que ele tinha estado durante um tempo que não tinha marcado golos e não sei o que, houve ali logo, Cristiano Ronaldo, isto, e ele logo a seguir volta e faz, salvo erro, foi 3 golos só num jogo, não é? Portanto, ele utiliza sempre a adversidade, ele utiliza os obstáculos a seu favor, não é? Ele é um exemplo daquele conceito. Há um livro que eu recomendo vivamente, é um livro denso, é um livro, aliás, quase como todos os do Taleb, que é o antifrágil, o antifragile, não é? Que basicamente aquilo que o livro nos fala é a nossa capacidade de desenvolver uma antifragilidade, ou seja, de nós aproveitarmos a adversidade, aproveitarmos os obstáculos para nos tornarmos mais fortes, não é? É como, por exemplo, existe uma árvore, eu não sei se é o carvalho ou se é a nogueira, eu acho que é o carvalho, que perante a adversidade, ou seja, perante o vento, a árvore, o que é que ela faz? Ela vai aprofundar as suas raízes, ela vai estender as raízes mais fundas, ela vai alargar as suas raízes. Porquê? Porque a árvore entende que a adversidade é sinónimo de, ok, eu tenho que me reforçar. Então a forma de eu me reforçar enquanto árvore é estancar-me, ou seja, aprofundar mais as minhas fundações no solo, ou seja, ir mais fundo, ir mais longe, e é isso que nós também devemos fazer. E se nós olharmos para esta fórmula, é isso mesmo, evento, ou seja, resultado igual a potencial menos ruído. Mas existe uma outra fórmula que vem na sequência desta, que é evento igual à tua, ou seja, desempenho. Aliás, o teu desempenho, a tua atitude vai ser sempre igual, não ao evento. Muitos de nós vamos limitar o nosso desempenho por culpa de um evento, por culpa de uma adversidade. Agora, vai ser sempre a tua atitude. A tua atitude, ou seja, a tua atitude menos o evento, a forma como tu agires, a forma como tu utilizares a adversidade a teu favor, é que te vai fazer ter um determinado desempenho. Desempenho esse que vai te gerar um determinado resultado. Portanto, é essa cultura de trabalhares o teu ruído, não procurares, porque há muita gente que procura desculpas e situações externas para não se trabalhar a ele próprio, não é? Portanto, é olhares para, lá está, eu tenho o potencial e eu tenho em mim todos os recursos, até porque a mesma situação limite que tu estás a viver, a mesma situação que tu entendes que te está a limitar, já houve alguém que a viveu e que não o limitou. Portanto, se já houve alguém que viveu essa situação e que não foi limitado por ela, é porque não tem a ver com a situação, é porque tem a ver com a forma como tu lidas, ok? Muitas vezes nós acabamos por nos boicotar a nós próprios sem dúvida nenhuma, nós somos o nosso maior amigo e o nosso pior inimigo. Não é? Exatamente. Outra Dúvida questão que costuma verificar-se atualmente em muita gente é que focam-se muito em como é que devem fazer determinada tarefa, determinada atividade e passam pouco tempo a pensar no porquê que estão a fazer aquilo. Há até um livro muito bom sobre isso, que é o primeiro Pergunto Porquê, onde estabelece muito bem essa diferença entre o como e o porquê de algo. Nesse sentido, gostava que dissesse qual é que é a importância de ter um propósito forte e um porquê forte. Excelente questão. É lógico que antes de ir para o propósito, explicar um pouco porque é que nós vamos para o como, não é? Nós temos, o nosso cérebro é uma máquina
entre aspas, não é? Que foi desenhada há 450 mil anos, não é? E naquela altura os perigos que existiam à nossa volta eram enormes, eram gigantescos, não é? E então o teu cérebro, ele tinha uma função primária que era proteger-te, era garantir a tua proteção, era garantir a tua sobrevivência. E então, para isso, ele procurava sempre, ele estava sempre atento, era como se ele fosse um radar, como se ele fosse um sonar, que estava permanentemente a procurar o que é que podia acontecer de errado. Okay? Porquê? Porque se ele conseguir identificar o que é que poderia acontecer de errado, ele vai conseguir agir e vai conseguir te proteger. Então, essa é a primeira coisa que eu queria trazer para a consciência. O nosso cérebro vai estar sempre a procurar perigos, vai estar sempre a procurar o que é que pode acontecer errado, por isso é que ele gera aquele tal medo de quando nós nos propomos fazer algo que está fora da nossa zona de conforto, há aquele medo do será que eu vou conseguir? Será que... E nós ficamos ali naquele será que... Porquê? Porque lá está, o teu cérebro está desenhado para procurar a certeza, para procurar o perigo. Dessa mesma forma, se ele está desenhado para procurar o perigo, para procurar a certeza, ele vai procurar sempre o como. Portanto, quando nós nos propomos fazer algo, a primeira questão que vem é, como é que eu vou fazer isto? Okay? Mas como é que eu faço isto? Não é? Como é que... Porque é perfeitamente normal. É como se ele estivesse à procura de um GPS. Não é? É como se ele estivesse à procura de um mapa. Mas a verdade é, e se nós olharmos para a realidade, e se nós olharmos para a história, nada daquilo que existe, antes de existir, tinha um como. Não é? Nós agora estamos a utilizar aqui várias ferramentas, uma câmara, um software, um equipamento, uma ligação à internet, nada disto existia há 50, 60 anos atrás. Então, houve alguém que criou esse como. E porquê é que essa pessoa criou esse como? Porque havia um desejo, havia uma vontade em fazer algo, havia um sonho, havia um objetivo. E esse objetivo era algo forte, era algo ambicioso, era algo que estava ligado, se calhar, com aquilo que eram as suas crenças, aquilo que eram os seus valores, aquilo que era o seu porquê, aquilo que era o seu propósito. E quando tu partes desse princípio, não é? Quando tu abandonas a necessidade do como, até porque muitas vezes o queres o como é, não, eu quero o como certo que é para não errar. E hoje em dia, até vou ser aqui muito sincero e muito direto e um pouco irreverente, como eu gosto e polémico. A procura do como não é mais do que o efeito calão. Okay? Não é mais do que o efeito calão. Porquê? Porque o nosso cérebro, e é a lei do menor esforço, porque o nosso cérebro está desenhado para poupar energia. Não é à toa que nós engordamos. Porquê? Porque o nosso cérebro diz assim, não, olha, espera aí, tenho aqui energia em excesso, deixa-me guardar. Porque se o nosso cérebro não estivesse desenhado para a escassez, o que ele dizia era assim, olha, ontem comeste demasiado, então deixa-me expelir as calorias que tu tens aqui a mais, porque não te fazem falta, ok? Tu ontem consumiste 2.000, comeste 4.000, olha, estão 2.000 aqui que a gente vai mandar isto quando fores à casa de banho, a gente manda estas 2.000 fora. Não, aquilo que o nosso cérebro faz é, não, ontem comiste 2.000 a mais, deixa-me guardar porque pode ser que um dia tu precises, não é? Portanto, o nosso cérebro está desenhado para a escassez, está desenhado para poupar energia. Então, o nosso cérebro, quando diz o como, é assim, olha, embora lá poupar energia, embora lá poupar esforços, embora lá poupar para que tu não erres, então vamos ver se encontramos um como. Só que hoje em dia, curiosamente, e quando muitas pessoas me fazem essa questão, Jorge, mas como é que eu faço isso? Vai ao Google. A minha resposta é, vai ao Google, porque se tu fores ao Google, não é? Se nós agora formos aqui, se eu abrir aqui o Google agora e colocar ali, como é que eu posso qualquer coisa? Como é que eu posso criar a minha abundância financeira? O Google dispara-te cursos, põe-te aulas no YouTube gratuitas, dá-te artigos, dá-te um passo a passo. Portanto, hoje em dia não é falta de como. Hoje em dia não é falta de como. Qualquer um de nós que não consiga atingir algo não é falta de como, é falta de 5 coisas. Foco no sentido da tua clareza. Muitos de nós, eu gostava de ter isto, eu gostava. O gostava não é sinónimo, eu vou ter. Então tu precisas de ter foco, de decidir o que é que tu queres. Teres foco, o foco traz-te clareza. Não é? Tu quando dizes, não, olha, eu estou aqui, eu quero chegar aqui. Okay? Aquilo que nos fez crescer durante a pandemia foi essa clareza. Nós, quando a pandemia entra, nós já tínhamos um plano estratégico para esse ano de crescimento no online,
aquilo que nós olhámos foi, o jogo vai mudar. Principalmente, eu tive uma semana e meia no início da pandemia a consumir informação, e eu disse, olha, a coisa não vai melhorar muito cedo. Portanto, temos que reverter aqui uma série de coisas. Portanto, fomos colocar em prática e decidir o que é que nós queríamos. Fomos criar foco. Em vez de estar, o que é que vamos fazer, o que é que vamos fazer, como é que eu vou fazer? Não, foi dizer, ok, o que é que nós queremos fazer? Não. Então queremos colocar o plano estratégico que nós tínhamos para um ano, temos que o colocar em prática em 3 meses. Em 3 meses. Foi isso que nós fomos fazer. Portanto, muitas vezes o como, e quando tu procuras o como, é porque tu não sabes verdadeiramente aquilo que queres. Agora diz assim, não, Jorge, mas eu já tenho o foco, eu tenho a clareza, eu sei verdadeiramente aquilo que quero. Então falta-te a segunda coisa, que é o compromisso. E o compromisso começa quando a brincadeira acaba. Porque é muito fácil, por exemplo, eu estou neste momento numa jornada de treino para o Ironman. Não é? Que é muito giro dizer, embora aí fazer um Ironman, mas depois tu, quando começas a ver, dizes assim, caneco, no que é que eu me fui meter? Estava tão bem, não é? Porquê? Porque o compromisso é quando deixa de ser divertido, quando começa a dificuldade, quando começa a adversidade, quando começam os obstáculos, quando tu falhas, quando tu erras, quando falham contigo, quando erram contigo. E aí é que se vê o teu compromisso, não é? Porque é fácil nós estarmos comprometidos quando tudo corre bem. Então, compromisso no sentido de, não, é isto que eu quero, e eu estou comprometido e independentemente daquilo que acontecer, eu vou continuar nesta direção. E depois precisas da disciplina e da consistência, que não é fazer uma vez, não é? A maior parte de nós falha porque faz uma vez, não tem o hábito da consistência. A disciplina dá-te consistência e consistência dá-te disciplina. Elas andam as duas de mão dada. Disciplina no sentido de não esperes pela motivação. Não é? Há dias em que tu não vais acordar motivada para fazer aquilo que tu sabes que tens que fazer. Por exemplo, eu há dias, ainda hoje, hoje tinha 1h10 de treino de corrida. E vontade zero. Começa a correr, vontade zero. As pernas estavam pesadas ainda do fim de semana. Começa a correr, tinha um treino a séries. E eu assim, isto hoje vai ser difícil. O curioso é que quando tu começas a puxar a limites, porque, mais uma vez, o teu cérebro está a dizer-te, olha lá, tens as pernas cansadas, poupa lá, não faças isto. Ou seja, ele começa a te auto-sabotar. Só que quando tu entras no comando e és tu que dizes, não, eu vou fazer, o que é que aconteceu? Fiz um treino excelente em que as séries fui aumentando cada vez mais a rapidez até chegar ao fim. Isso é aquilo que nos acontece na nossa vida real, que é a tal disciplina e a tal consistência. Que é quando tu fazes aquilo que tem que ser feito. Não fazes porque apetece, não fazes porque estás motivado, fazes, ponto. É para fazer, fazes. E a consistência, que é fazer de forma repetida, não é? A repetição é a mãe de todas as competências. É a repetição que vai gerar hábitos. E os hábitos geram aquilo que é o teu caráter, aquilo que é a tua identidade. E depois vem a determinação, que é, e como tu falavas há pouco, e agora chegando à tua questão, ou finalizando, que é o porquê, teres um porquê forte, a tua determinação é aquilo que te dá o porquê forte, é quando tu dizes assim, não, espera aí, isto não tem a ver só comigo, não é? Eu quando fiz o Ironman e quis-me propor e fiz algo público e que vou lançar agora no dia 1 de junho, foi mesmo para isso, foi para que nos momentos em que a adversidade surgisse, seja por uma lesão, seja por falta de motivação, que eu dissesse assim, não, espera aí, Jorge, mas tu comprometeste-te perante a tua audiência, tu comprometeste-te perante outras pessoas, isto não tem a ver só contigo, portanto, tem a ver contigo, tem a ver com um propósito para inspirar pessoas para uma alimentação saudável, para inspirar pessoas para a prática do exercício físico, para alertar pessoas para uma situação que é o cancro infantil, porque eu vou ligar isto à causa do cancro infantil. E quando tu tens este porquê forte e que não tem a ver só contigo, tem a ver com algo maior que tu, o compromisso aí é inevitável. O foco aí é inevitável. A disciplina é inevitável. A consistência é inevitável. Porquê? Porque deixa de ter a ver contigo, não é? Deixa de ser só teu, não é? E muitas vezes, lá está, quando é só connosco, nós dizemos, se eu falhar hoje, é só comigo. Então, teres esse porquê forte e falo maior que tu, ou seja, algo que tenha a ver contigo, com outras pessoas, quando te comprometeres,
compromete contigo, mas faz um compromisso público. Compromete com 2 ou 3 pessoas, principalmente aquelas pessoas muito chatas que te vão apontar o dedo e vão dizer, olha lá, então tu disseste que ias fazer isto, tu estás a fazer? Ou foi só blá, 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 não é? Portanto, sem dúvida nenhuma, teres esse porquê forte e teres o foco, o compromisso, a disciplina, a consistência e a determinação, que ao fim e ao cabo é o porquê. Sim, sem dúvida, é muito mais fácil nós falharmos se formos só nós próprios Claro. do que se tivermos assumido esse compromisso com mais pessoas, é completamente diferente. Só para quem Claro. não saiba muito bem o que é o Ironman, queres dizer mais ou menos quantos são os quilómetros? Olha, o Ironman é uma modalidade que, ou é uma prova, que inclui 3 modalidades. Inclui natação, inclui ciclismo e inclui atletismo. Portanto, o Ironman, a distância completa, são cerca de 4 km a nadar, seguidos de 180 km de bicicleta e depois, só para terminar, 42 km, ou seja, uma maratona a correr. Para o meu age group, que vai ser, eu vou fazer para o ano, eu este ano vou só fazer o half, que é metade disso, que são 2 km a nadar, são 90 km de bicicleta e 21 a correr. Portanto, isto eu espero fazer aí na casa das 5 horas, 5 horas e meia, por aí. Mas um Ironman completo, mais uma vez no meu age group, eu acho que por volta de umas 12 horas será mais ou menos aquilo, 12, 13 horas será mais ou menos. Portanto, começas, por exemplo, às 7 e vais até às 7. Exato, é o dia inteiro. É um Um dia inteiro. triatlo, só que de grandes dimensões, não é? Exatamente. Pegando aí na questão de hábitos, que também já falámos um bocadinho, sei que costuma ter uma rotina muito forte, diária, tanto de manhã como ao final do dia. Eu também tenho adotado de manhã, ao final do dia nem tanto, mas de manhã também opto por fazer sempre diariamente e muda completamente aquilo que é depois o desenrolar do dia. Parece que aquela meia hora no meu caso, pode ser 1 hora, pode ser 15 minutos, o que for, mas Pode ser aquela 5 minutos. exatamente, mas aquela meia hora em que nós estamos sozinhos, logo de manhã muda completamente o desenrolar do dia daí para a frente. Para quem não conheça tão bem, que hábitos é que costuma adotar, tanto ao início do dia como no fim do dia, e que recomendação ou que conselho daria a quem diz não ter disciplina para conseguir implementar esta rotina de hábitos? Olha, Que não tem necessariamente que ser a que nós vamos falar, é a rotina que exatamente, eu até vou falar para aqui uma resumida, ok? Eu até nem vou falar a minha, vou falar aquela que eu considero ser a mais importante ou aquela que pelo menos tu deves ter para o teu dia. Quando nós falamos em hábitos, há aquele ditado português que diz que o hábito faz o monge, não é? Portanto, e são os nossos hábitos que nos vão criar a nós, ou seja, tu primeiro crias os teus hábitos e os teus hábitos criam-te depois a ti, até porque os hábitos são reflexo da nossa identidade, aquilo que nós somos. E aquilo que nós somos vai ter um impacto naquilo que nós fazemos e aquilo que nós fazemos vai gerar determinados resultados. Então, se eu quero mudar determinados resultados, eu preciso mudar determinadas ações, não é? Se eu quero mudar determinadas ações é porque existem determinados hábitos que estão ligados a essas ações. E sem dúvida nenhuma, e eu hoje até estava a ouvir um podcast durante a minha corrida em que falava lá em algo que eu já venho a falar, que é o problema que nós hoje temos da obesidade mental. E o que é a obesidade mental? É o excesso de informação que nós temos. Não é? Tu hoje em dia és bombardeada com informação, tens acesso a informação no YouTube, tens acesso a informação áudio, tens acesso a informação pela TV, tens acesso a informação, e é demasiada informação. Só que a informação, quando selecionada, é excelente, ou seja, traduz em conhecimento, que quando aplicado traduz em sabedoria. Informação, quando em excesso, vai-te dar um déficit de atenção e vai-te criar aquilo que é um sentimento de assoberbamento, de overwhelming, que é quando dizes, tenho tanta coisa que eu quero fazer, tenho tanta coisa que eu quero aprender. Então, os hábitos trazem-te essa disciplina. Porquê? Porque te vão focar naquilo que é importante. Okay? Então, eu tenho uma série de hábitos que faço durante a minha manhã,
que passam por exemplo, planeamento. Okay? Eu olhar para o meu dia, é a primeira coisa que eu faço após outras rotinas que tenho. Portanto, mas a primeira coisa que eu faço é planeamento. Eu olho para o meu dia, até porque os meus dias já estão normalmente planeados com 2 a 3 semanas de antecedência, não é? Eu tenho a minha agenda já bastante completa, entre sessões de coaching, entre, por exemplo, podcasts, entre várias coisas que tenho, então, mas eu naquele dia eu vou olhar para o meu dia e vou ver como é que eu tenho o meu dia. Porquê? Porque eu, ao fazer isso, eu vou identificar quais são as 3 coisas mais importantes que eu tenho. Então, eu primeiro olho, planeio, ok, vejo o que é que eu tenho e depois digo, ok, quais são os 3 resultados mais importantes? E vejo, por exemplo, hoje no meu dia tinha este podcast contigo, tinha uma sessão de coaching com o meu coach e vou ter ao final do dia uma live que nós estamos a fazer, que vai ser a terceira live de um ciclo de 4, e eu disse, ok, pode cair tudo, estas 3 coisas não podem cair. Então isso dá-te foco e dá-te controle do teu tempo. Porquê? Porque eu tendo a consciência daquilo que é importante para mim, para o meu dia, eu vou poder decidir sei lá, se um grande amigo meu me liga agora, que eu já não vejo há 5 anos, e me diz, pá, Jorge, estou aqui à porta da tua casa, pá, olha, vamos aí. E pá, olha, peço imensa desculpa, mas não vou conseguir. Portanto, dá-te a clareza do que é mais importante. Então, planeamento. Depois criares uma intenção para o teu dia. Como é que tu queres que o teu dia seja? Não é? Criares aquela intenção onde tu colocas, não, olha, eu quero realizar um podcast com a Inês, onde eu esteja ao meu melhor, onde eu falo de uma forma fluida, onde eu falo de uma forma simples, para que possa transmitir conhecimento a todas as pessoas que irão ouvir. Ou seja, eu coloco uma intenção para aquilo que eu quero em cada um dos meus resultados. E agora dizem, Jorge, mas porquê é que tu fazes isso? Porque a nossa mente é programável, então eu estou a intencionar, estou a programar a minha mente face ao resultado que eu quero obter. Outro hábito que eu tenho e que eu considero que é muito importante, até porque o que é que ele vai fazer? Vai direcionar o teu cérebro no sentido e a tua mente no sentido daquilo que é positivo, que é o hábito da gratidão. E é uma coisa muito simples. Portanto, eu todos os dias escrevo 3 a 5 coisas pelas quais sou grato e às vezes é apenas isso só. Olha, sou grato porque acordei, sou grato porque tenho uma casa, sou grato porque aquilo que seja, nós temos tantas coisas para agradecer, até porque trabalhar a gratidão vai desenvolver em ti o foco no positivo. E onde existe gratidão não existe medo. Portanto, vais criar uma abundância de foco naquilo que tu já tens, naquilo que tu já és e não naquilo que ainda não és, ou naquilo que ainda não tens, ou naquilo que ainda falta. Tenho mais hábitos como meditação, tenho o hábito do exercício físico, de fazer sempre, nem que seja algo, e neste momento é algo que é diário, portanto eu treino todos os dias, seja bicicleta, seja corrida, seja natação, seja reforço, portanto o hábito do exercício físico. Final do dia, o que é que eu faço? Faço uma revisão do meu dia, eu vou olhar para o meu dia e vou ver 3 coisas que correram bem, 2 coisas que podiam ter corrido melhor e uma coisa que eu quero melhorar no dia a seguir, ou seja, vou fazer uma revisão de como é que o meu dia foi, vou de novo escrever aquilo que é pelo qual eu me sinto grato desse dia. Muitas vezes também, quando faço essa revisão e o dia não correu da melhor forma, eu vou procurar a aprendizagem, não é? Portanto, é esse propósito que a revisão tem, é procurar a aprendizagem. Para quê? Para que eu possa fazer melhor no dia a seguir. E depois, muito rapidamente, olho para a agenda já do dia seguinte, e aqui não faço ainda o tal planeamento de quais são os 3 resultados, qual é a intenção, é só olhar para o dia e ter a consciência do que é que vai acontecer. Olha, ok, amanhã vou ter um dia cheio, amanhã tenho um dia com poucas reuniões, só para ter uma percepção do como é que o meu dia vai ser. E basicamente são estes os hábitos que eu tenho e que considero mais importantes. Exato, eu também alguns são semelhantes, eu normalmente de manhã também opto pela meditação no início, hidratação também, e depois leitura ou estudo, depende também se tiver algum assunto mais técnico ou não no dia. Exatamente. E depois tiro ali normalmente 5 minutinhos para exercício, mas mais ou para fazer a minha rotina de mobilidade ou algo assim mais tranquilo, e depois o treino faço de tarde normalmente.
Uma coisa que também já falámos um bocadinho é sobre o saber dizer não, a importância de saber dizer que não a algumas coisas para conseguirmos atingir aquelas que são realmente importantes para nós. E realmente isto é um ponto que muita gente diz, mas eu não consigo dizer não, porque as pessoas, o que é que as pessoas vão pensar de mim? Vão pensar que eu estou de má vontade, e realmente há uma dificuldade muito grande de dizer que não. E exatamente por isso gostava de perguntar qual é a importância de dizermos que não a algumas pessoas, muitas vezes para podermos dizer que sim a nós próprios e àquilo que são os nossos objetivos, e de que forma é que conseguimos trabalhar isto para o conseguirmos fazer realmente na prática. Olha, reforçar aí algo que tu disseste, que é o não começa a ser fácil de dizer quando tu tens a consciência ou quando tu ganhas a clareza que para dizeres não aos outros, precisas sempre dizer sim a ti. E muitas vezes quando nós vamos dizer sim, quando queremos dizer não, estamos a dizer não a nós. Então, tu tens que te colocar em primeiro lugar. E depois aqui às vezes é um pouco polémico, vem aquela parte, mas isso não é egoísmo? Sim e não, até porque existe um egoísmo positivo, não é? Tu se não fores egoísta, tu não desenvolves autoestima. Tu se não fores egoísta, tu não te pões a ti em primeiro lugar. E o curioso é que tu só consegues abrir mão de ti, ou tu só consegues pôr alguém em primeiro lugar quando tu és o teu primeiro lugar. Porquê? Porque estás bem. Sabes que quando vais dizer que sim àquela pessoa, isso até pode às vezes impactar dizer-te um não a ti, mas tu sabes, não, eu estou a dizer sim porque de facto é mais importante. Agora, o hábito de dizer sempre que sim e dizeres não a ti, isso não pode acontecer. Porquê é que nós fazemos isso? Primeiro, por necessidade de aceitação, por necessidade de reconhecimento e por necessidade de socialização. Nós somos seres sociais, não é? E quando dizemos não, eu estou a cortar uma ligação, não é? Eu estou muito provavelmente a causar até desconforto, até a causar dor à outra pessoa, não é? Porque estou a dizer, para não é? E é algo que tu precisas ter a consciência que para dizeres sim a ti próprio, tu tens que treinar o não. E o não sem culpa. E o não sem culpa, e voltando aqui um pouco ao início da nossa conversa, tem a ver quando tu sabes o teu valor, quando tu te conheces, quando tu sabes aquilo que são os teus valores, aquilo que são as tuas crenças, aquilo que é o teu propósito. Então é muito mais fácil dizeres que não é? Eu recebo N convites para lives, N convites para podcasts, e há alguns que eu digo não, ou por não me identificar, ou outros em que eu digo, olha, eu não posso agora, eu só posso daqui, eu não me lembro com que antecipação é que nós marcámos o nosso, mas eu provavelmente disse, olha, só posso nesta semana. Agora, 2 semanas, sim. pronto. Porque houve ali uma altura em que eu dizia que sim a toda a gente, e lá está, o que é que isso iria acontecer? Iria acontecer duas coisas. Uma, assoberbamento, ou seja, eu ia ficar assoberbado com uma série de coisas que tinha para fazer, e acabava por falhar com várias pessoas e com vários projetos e com vários objetivos, mas a primeira pessoa com que eu falhava mais era comigo. Porquê? Porque eu não estava a ser íntegro. Não é? Eu estava a dizer sim apenas para manter a relação, mas depois não estava a ser íntegro porque eu não ia entregar no meu melhor. Não é? O facto de eu te ter pedido X semanas deu-me a possibilidade de eu hoje, ainda que com obras aqui no estúdio, mas quando chegou às 13 eu dissesse, não, ok, agora estou aqui, estou com a Inês e tenho esta hora para estar com ela focado e perfeitamente disponível. Portanto, o não, muitas vezes, é o caminho para um sim. Até porque dizeres não à outra pessoa, por vezes, é uma prova de amor. Por vezes é algo que essa pessoa precisa de escutar para ela fazer algo diferente, para ela mudar, para ela seja aquilo que for. Portanto, dizeres não com a consciência daquilo que tu és, da consciência da integridade com que o estás a fazer. Exato. Excelente ponto de vista, e acho que também contribui de certa forma para que as pessoas consigam, a partir daqui, aplicar mais nas suas próprias vidas. Para finalizarmos então o podcast, a pergunta que uso sempre para terminar é: o que é para si uma visão holística do treino? Olha, visão holística do treino, e expandindo aqui treino não só para a parte física, mas para a vida, não é?
visão holística é tu teres a consciência que, primeiro, antes de melhorar, vai piorar, não é? Quando nós nos propomos a treinar algo, quer dizer que ainda não somos excelentes nesse algo, não é? Quer dizer que é algo que não temos prática, que não dominamos. Então, ter a consciência que antes de melhorar, vai piorar. A segunda coisa é termos a consciência que tudo aquilo que é grande começa pequeno, não é? Nós muitas vezes vamos, quando queremos mudar algo, quando queremos transformar algo, vamos sempre comparar com quem já está muito à frente. Então, ter a consciência que essa pessoa, antes de estar ali, esteve aqui, não é? Portanto, tudo aquilo que é grande começa pequeno. E uma visão holística é estares em equilíbrio com aquilo que é verdadeiramente importante. Mais uma vez, nós às vezes temos a necessidade de nos enquadrarmos, de fazer aquilo que os outros esperam de nós, ou de fazer algo apenas porque é o certo para os outros. Não, aqui é procurarmos o nosso equilíbrio, procurarmos a nossa identidade, procurarmos a nossa marca, procurarmos os nossos valores e agir de acordo com aquilo que são os nossos valores, porque é isso que vai criar a tua integridade, e com a tua integridade vem a confiança, com a tua confiança vêm os teus hábitos, com os teus hábitos vêm os teus resultados, com os teus resultados vem uma coisa que é extremamente importante, aliás duas, que é a tua felicidade, sejam que resultados for, vem a tua felicidade e vem a tua realização, e essa felicidade e essa realização vai-te fazer viver a vida de acordo com os teus termos, de acordo com aquilo que é, aquilo que tu acreditas que é a tua vida e não a vida que os outros acreditam que tu deves ter ou que tu deves viver. Portanto, assim, de uma forma mais general ou geral para a vida, olhando para essa tua questão, seria isso. Exato. Jorge, mais uma vez agradecer-te por teres dispensado este tempo de um dia que acredito Ora, essa, muito obrigado. Muito obviamente obrigado. atarefado, para estar aqui a partilhar um bocadinho daquilo que é o conhecimento, mais desta vertente do coaching, que a meu ver é bastante relevante também, não só para o treino, mas para todas as questões da vida. Agradecer também a toda a gente que nos está a ouvir. Qualquer dúvida ou comentário que queiram fazer, deixem nos comentários em baixo. E subscrevam os canais do podcast tanto no YouTube como no Spotify para ficarem a par de todas as novidades que vêm daqui para a frente. E obrigada, Jorge. Obrigado, Inês. E tudo de bom, tá? E Obrigada. sucesso para ti. Tchau, tchau. Até já.